Agora, continuando o trabalho de entomologia, né, fazendo junto com o Caio, sobre os inimigos naturais e os insetos alvos, né, que são as pragas. A gente vai começar falando da ninfa de gafanhoto, da ordem Orthoptera, subordem Caelífera, família Acrididae. A sua identificação é porque ele tem aparelho bucal mastigador, sem asas, pernas posteriores saltatórias, antenas cetáceas e pronoto curto. O dano que ele causa é em milho, né, causando desfolho. Quando estão em nuvens, podem causar um dano muito grande na área, consumindo quase toda a planta. E o sintoma, né, consequentemente, a grande área foliar consumida. Temos aqui agora a joaninha. Peraí, ajeitar. Joaninha, né, da ordem Coleóptera, família Coccinellidae. Sua identificação é que ela tem asas anteriores do tipo élitro, aparelho bucal mastigador, solo metábolos e não tem cercos. Apresenta um corpo arredondado e dois tarsômeros bilobados. A sua larva é campodeiforme. A importância é que elas são inimigos naturais, né, principalmente de pulgões e cochoanilhas. Predam esses insetos. Agora a gente tem a ninfa de cigarrinha, bem pequena. Se eu viro. Aí. Ninfa de cigarrinha da ordem Hemiptera, subordem Alquenorrhynca. A sua identificação é que elas têm aparelho bucal sugador labial tetraqueta, surgindo da parte posterior da cabeça. Suas antenas são cetáceas com filamento apical. O dano pode ser causado direto, né, através da sucção da seiva, e indireto, pela transmissão do fitopatógeno, os quais são responsáveis pelo enfesamento do milho, né, o vermelho e o pálido. Os sintomas, daí a gente tem o pálido, com surgimento de estrias largas e cloróticas. A base das folhas infectadas apresenta coloração que varia de amarelo a verde-limão. E o vermelho, 2 semanas após a infecção, as folhas mais velhas ficam avermelhadas. Agora a larva de borboleta, né? Da ordem Lepidoptera. A identificação é que ela tem a cabeça distinta e pernas torácicas, pernas abdominais, que são as pseudópodes. Por isso é uma larva eruciforme. O dano é em milho, quando menores raspam as folhas e quando vão ficando maiores começam a se alimentar de uma boa parte das folhas da planta. Os sintomas, então, são folhas comidas ou raspadas. A gente tem aqui o grilo, da ordem Orthoptera, família Grylidae, e a sua identificação são insetos hemimetábolos, os quais têm aparelho bucal mastigador, pernas anteriores saltatórias, asas do tipo tegmina e antenas filiformes. Seu dano é em consumo de sementes antes da germinação e principalmente o corte de plântulas, né? Os sintomas, então, a gente vê as plântulas cortadas e não deixam uma planta germinada aí. Agora a gente tem o besouro da ordem Coleóptera, família Scarabaeidae. A sua identificação é que eles têm antenas do tipo lameladas, as pernas fossoriais e asas do tipo élitro. Seu dano, eles atacam raízes, causando redução na capacidade da planta em absorver água e nutrientes. Os sintomas, inicialmente, é um desenvolvimento retardado da planta. Depois acontece o amarelecimento e a murcha e a morte. Esses sintomas podem ocorrer em reboleiras distribuídas irregularmente nas lavouras. A gente tem agora mais um inimigo natural, o louva-a-Deus. Ele é da ordem Mantódia. Eles são grandes, né? De cabeça triangular, tórax estreito com pronoto no abdômen bem desenvolvido. Na questão da predação, eles predam um lagarto, né, do repolho branco, se alimentam de mariposas, moscas e mosquitos. Agora a gente tem uma ninfa de percevejo verde, da ordem Hemiptera. A sua espécie é a Piezodorus guildini. A identificação é que ele tem aparelho bucal sugador labial tetraqueta, antenas cetáceas e não apresenta asas, porque ainda é uma ninfa. O dano, os adultos e as ninfas alimentam-se das vagens e dos grãos, causando retenção foliar. Isso também provoca a perda de rendimento da produção e afeta a qualidade da semente. Quando ataca a soja, ainda ele pode transmitir doenças, né? Os sintomas, então, quando injeta saliva tóxica, provoca queda de folhas, retenção foliar ou soja louca.
redução na produção de vagens, formação de grãos xoxos e manchados, e redução no teor de óleo. Ou seja, né, perda significativa no rendimento, na qualidade e no potencial germinativo da soja. Agora a gente tem a Diabrótica especiosa. Deixa eu ajeitar. Aí. A Diabrótica especiosa, da ordem Coleóptera, família Chrysomelidae, e a espécie que é a Diabrótica especiosa. Suas características. Ela é conhecida também como vaquinha verde e amarela, né? Apresenta asa do tipo élitro, antenas do tipo cetácea, tem coloração verde e amarela. Seus danos são em milhos, né? Quando jovens, faz uma galeria na raiz, cortando a raiz e chega no colmo. A planta sofre um desvio, conhecido pescoço de ganso. Quando adultos, eles causam as desfolhas ou se alimentam de plantas novas e também podem transmitir inúmeras viroses para a planta com sua alimentação. Os adultos só são um problema até a fase V3 da planta. Os sintomas então são perfurações e cortes em brotações, folhas, botões florais e flores. Quando se alimentam das folhas, deixam elas raspadas. Pode haver confusão com os danos iniciais da lagarta do cartucho e da diabrótica, né? Também se alimentam do cabelo, né? Prejudicando a fertilização e formação dos grãos. Agora a gente tem o percevejo verde adulto, né? O percevejo verde, ele é da ordem Hemiptera, subordem Enteroptera, família Pentatomidae e a espécie é Nesara viridula. As características são que eles apresentam um aparelho bucal sugador labial tetraqueta, surgindo da parte anterior da cabeça. Tem as asas anteriores do tipo hemiélitro e tem as antenas cetáceas. Seus danos são em soja, principalmente nas vagens, né, onde eles sugam tudo que tem lá, todo o conteúdo, e tendo preferência por grãos leitosos ou pastosos. Seus sintomas são grãos xoxos daí, né, depois que ele suga tudo. Agora a gente tem a formiga, que é um inimigo natural, que eu achei muito pequenininho, tá vendo? Dá pra ver. Não tá querendo sair. Aí. É a formiga, né, da ordem Hymenoptera. Suas características apresentam um aparelho bucal mastigador, suas pernas são ambulatórias e pode apresentar asas ou não. Elas apresentam um pecíolo abdominal com um ou dois nódulos. É um inimigo natural, né? São importantes predadores de pragas e insetos em culturas perenes, como frutas, vegetais, plantas ornamentais, grãos, café, cana-de-açúcar e algodão. Agora a gente tem um percevejo aqui, que ele é herbívoro. Ele é da família Miridae. A ordem dele é Hemiptera e a subordem é Heteroptera, né? Suas características, ela tem coloração geralmente negra, com marcas de regiões vermelhas a alaranjadas. O sulco posterior do colar do pronoto interrompido lateralmente, não alcançando a fenda coxal anterior e margens laterais quase retas. Seus danos atacam as partes de florescimento nas vagens e nos grãos. Danos pela sucção da seiva dos ramos, do eixo da inflorescência e dos grãos em desenvolvimento. Associadas aos danos diretos, temos as frequentes infecções por fungos que promovem o escurecimento da semente e consequente deterioração da qualidade do grão. Então, finalmente, os percevejos que sugam o conteúdo dos grãos leitosos, resultando na murcha desses grãos. E os danos são em milho, né? Então, se as plantas são atacadas antes do início da frutificação, as plantas podem perder seus brotos terminais, levando ao crescimento atrofiado e ramificado. Agora a gente tem outro inimigo natural, o tesourinho, né? Ele é da ordem Dermaptera, e as características são que eles possuem asas anteriores do tipo élitro e apresentam um cerco no final do abdômen. Ele é um importante e um forte inimigo natural da Spodoptera frugiperda. Para terminar, então, a gente tem a aranha, né? Que é da ordem Arachnea, a classe é Arachnida, e as características, elas não são insetos, porém são importantes inimigos naturais, né? Tem bastante na lavoura. Possuem 8 pernas, podendo ter diversas formas e cores, variando de 2 a 40 milímetros. Algumas
Tecem teias junto às plantas ou constroem e esperam ali suas presas. Outras não utilizam teias para capturar as presas. São predadores que se alimentam de diversos insetos durante todo o seu ciclo de vida. Muitas vezes as aranhas caminham sobre as plantas para caçar os insetos, né? Outras vezes esperam pacientemente que eles se aproximem das teias, né? As que constroem as teias.